Fala, gente! Pastor Lucas Teodoro aqui. Uma ótima noite para todos os amigos, seguidores aí do Ademcast. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui hoje. Me acompanha na bancada hoje, o presbítero Daniel Teodoro. Pai, Senhor, povo de Deus, que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus. Estamos hoje aqui para uma mesa, bate-papo de pregadores e falar daquilo que edifica. Também uma alegria, uma honra receber aqui hoje esta pessoa que é um amigo, né? Eu posso falar com muitos anos, mais de 20 anos de conhecimento. Recebemos hoje aqui Pastor Michel Nascimento. Glória a Deus, meus irmãos. Uma alegria também estar com vocês depois de um culto tão poderoso como foi a conferência Rafá. Muito forte. Ter visto Deus operar de maneira e que a gente puder somar aqui hoje nas informações, testemunhos, estaremos juntos aí em nome de Jesus. Gente, Pastor Michel Nascimento, ele é casado com a nossa irmã missionária Sirlene Nascimento. Ele é pai do Nicolas e também é pastor da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. Hoje está ali na cidade de São Sebastião da Grama, já há 2 anos ali, né, pastor? Sim. E é com muita alegria que a gente te recebe hoje aqui no nosso estúdio para gravar esse papo de amigos, né? Esse episódio eu estou muito feliz. Eu vou já começar externando a minha gratidão. Pastor Michel, agora são exatamente 00:30. É lógico, é gravado, você vai ver depois, em qualquer horário do dia. Mas eu quero agradecer, pastor, sua disponibilidade. E assim, estou com a equipe toda aqui trabalhando. E eu quero agradecer a sua disponibilidade em ficar aqui com a gente. Acho que para a gente começar o nosso bate-papo aqui é falar da noite que foi hoje, né, presbítero Daniel? Meu Deus do céu, nós tivemos uma noite ali no nosso templo central. Teve pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, Jesus salvando, Jesus curando. Então nós tivemos um culto sensacional. E agora estamos aqui, né? Falar de Jesus. Gente, a gente acabou a noite de hoje, né? Esse episódio tá sendo gravado na sexta-feira, né? Na quinta-feira, melhor dizendo. E assim, nós estamos até agora impactados. A glória de Deus se derramou. Foi hoje no nosso templo central, a conferência Rafá. E nós estamos impactados, porque, assim, pastor Michel, como é que a gente pode descrever aí? Como é que estava a sua expectativa para essa conferência? Eu sei que você é um homem que gosta do estudo, mas também é um homem da oração. Como estava a preparação assim para essa conferência? Louvamos a Deus porque desde o momento que foi feito o convite para a gente, o Espírito Santo já havia testificado em nós, né, o desejo de fazer o trabalho. E Deus colocou uma palavra no nosso coração, foi fiel a nós na maneira com que a gente conseguiu aplicar o texto. A igreja recebeu, né, uma igreja bíblica, uma igreja muito bem discipulada, ensinada. Então se torna fácil também, né, pastor Lucas? Uma igreja pentecostal, um povo avivado. E aí E nem colhemos o resultado, né, da mensagem pregada através de batismo com o Espírito Santo, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, e foi algo extraordinário. Nem o frio, pastor Lucas. Nem o frio, Nem cara. o frio Né? segurou um pouco. O mais gostoso é que nem o frio. E melhor ainda, né? No meio da adoração, Deus usou muito sua esposa, a missionária Sirlene, tá com a gente aqui também. Assim, foi céu na terra. Então, gente, para começar esse diálogo, a gente tá nessa atmosfera ainda, né? 00:30. A gente tá aqui ainda sentindo o peso da glória de Deus. Tivemos um tempo de mesa maravilhoso, agora pós-culto, né? Já estávamos ali em assuntos maravilhosos e a gente veio aqui para gravar o podcast. Mas assim, pastor Michel, a gente vai tratar nesse podcast de maneira específica, né? A gente tem muita coisa para falar, ouvirmos aqui o pastor Michel. Mas eu quero começar, pastor, tratando da temária, né? Introduzindo a temária que é os desafios do jovem pastor. Queria que o senhor começasse compartilhando com os nossos seguidores, com os amigos, irmãos, pastores. Enfim, esse podcast ele está alcançando, pastor, para a glória de Deus, não só a nossa região, mas muitos estados e também outros países. Então eu queria, pastor, que você começasse já do início. Vamos começar do começo, né? Falando um pouquinho sobre esses desafios senhor, desde quando o senhor foi ordenado ao pastorado, o ministério em si, que você viu como desafio no início. Eu sou obreiro da casa do Senhor desde os meus 18 anos de idade, né? Fui consagrado diácono, cooperador ao diaconato numa igreja pequena, 20, 30 membros. Então, desde ali, Deus já estava forjando o nosso caráter. O pastor sempre confiou muito na gente. Com 18 anos para 19, eu já me casei. E ali, ele sempre nos dava muita oportunidade de estar ministrando. Fizemos a escola teológica e isso foi desenvolvendo.
O pastor era um pastor de muito ensino, que sempre nos discipulou muito bem. Você já E ali começou, foi você já foi começou então forjado. fazendo teologia. Comecei fazendo teologia. Aprove a Deus me levar para uma igreja onde o pastor tinha como primazia do seu ministério o ensino da palavra. Ele era um pregador muito temático. E isso começou a me cativar muito, né? A forma com que ele colocava o tema e trabalhava sobre o tema. Sim. Muito bíblico. Ele era um pregador expositivo. Ele Sensacional. conduzia a mensagem de uma maneira que me cativava e me fascinava, que é o que hoje pautou o meu ministério, né? Quem me conhece pregando sabe que eu sou um pregador expositivo, eu consigo conduzir o texto através das revelações do Espírito Santo. E aí, com 21 anos, eu fui ordenado ao presbitério da igreja, continuei servindo, e aos 24 para 25 anos eu fui ordenado pastor de uma congregação na Assembleia de Deus no Ipiranga, em Caconde, e ali começou o meu desafio pastoral, né? Eu costumo dizer que ninguém chega pronto, a gente fica pronto no lugar. Às vezes tem alguém aqui que esteja nos ouvindo agora que diga assim, pastor, eu não vou porque eu não estou pronto. Querido, a partir do momento que chega a oportunidade, é a oportunidade de Deus preparar você lá. Perfeito. E eu posso dizer uma coisa, que o senhor vai concordar comigo, até hoje nós não estamos prontos para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu acho que Deus é bondoso e cuidadoso em nos dar na medida da nossa força, né? Conforme a gente vai fazendo, as dificuldades da vida vão chegando e vão nos amadurecendo, né, pastor? É bom ter essa consciência, pastor, de exatamente essa... Eu acho que é uma sede e um desejo, porque eu acho que a maioria dos pastores ou pregadores, que seja, que tem essa mentalidade de prontidão, na verdade não tem noção do que é o desafio do pastorear. Na verdade, quando você vai assumir uma igreja, você ainda tem aquela... Vamos tentar colocar a palavra entre aspas, mas de uma maneira muito sadia e com muito temor. A gente não tem noção do que é pastorear uma igreja, né? Até que você Se o depara pastor. com a realidade, né? Eu acho que é a mesma coisa quando você sai de casa. Porque enquanto você está debaixo da tutela dos seus pais, ainda que aconteça o pior, você está ali guardado pela tutela dos seus pais. Verdade. Então, quando você é um obreiro e você tem um pastor, de certa forma você tem as suas responsabilidades no ministério, é uma coisa. Quando você é o pastor e ali você é empossado, e depois daquilo ali as pessoas começam a te chamar de pastor, e as pessoas começam a te tratar diferente, e os problemas delas começam a chegar até você, e você diz, para quem eu corro agora, se eu sou o pastor? Acho que é a partir dali que você começa a ter um divisor de águas entre homens e meninos. Perfeito. Nós estamos aqui hoje, né, com o presbítero Daniel, que é um jovem pregador, um estudante também da Palavra de Deus. E, pastor, aproveitando esse contexto, né, de que a gente está tratando do jovem, como que foi para o senhor a questão do casamento, mesmo novo, 21 anos? Como que foi essa responsabilidade de já assumir um trabalho e, que eu me lembre, o senhor estava residindo ainda em São Sebastião da Grama e foi pastorear Caconde, é isso? É isso mesmo. Como que foi essa transição? Porque você tá num casamento, correto? Você tá com o desafio de pastorear e detalhe, você não tá na sua terra. Como é que você lidou com isso? Como que foi essa transição? Principalmente na nossa região aqui, cada cidade é uma cidade, cada povo é um povo, mesmo Sim. que seja o mesmo ministério, você vai chegar em cidades mais próximas ou cidades menores, elas são menos desenvolvidas. Quanto menos desenvolvida é a cidade, eu acho que maior é a dificuldade de você conseguir trabalhar, principalmente para a gente, que é uma nova geração, que eu sou o tipo de obreiro que eu respeito muito os mais velhos, eu tenho essa primazia comigo de respeitar aqueles que já fizeram. Perfeito. Mas a gente vem nessa questão de conseguir mesclar o ensino e os dons espirituais, o mover do Espírito Santo. Perfeito. Que é uma dificuldade que muitos obreiros não conseguiam. Sim. Ou se era muito espiritual, ou se era muito teólogo, muito mestre. Perfeito. Então não conseguia fazer essa junção. E aí Deus levantou homens como o senhor, como o presbítero Daniel. E quando eu cheguei na cidade de Caconde, o que eu encontrei? Eu encontrei um povo muito simples, mas muito crente. Muito simples, mas muito crente. Então, de certa forma, eu tive a facilidade por encontrar um povo muito fiel, Sim. que fazia sol, fazia chuva, eles estavam na igreja, né? Apesar de trabalharem na roça, ter todas as dificuldades de uma cidade muito pequena do interior, Sim. mas era um povo do coração aberto. Quando eu comecei a ensinar e demonstrei todo o meu amor pela obra de Deus, e eles eram a obra de Deus na minha vida,
eles começaram a me receber. E me receberam muito bem. Sensacional. E eu glorifico a Deus e tenho muito amor por eles até hoje. Né? Com certeza eles vão ver também lá. Manda um abraço para eles então, o pessoal de cá. Um abraço para a Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga em Caconde. Eu amo vocês. Maravilha, isso é muito bom. E, pastor, assim, o senhor é casado com a missionária Sirlene, que tem um ministério também, né? A gente, com muito carinho e respeito, um ministério explosivo, né? Que é na palavra, que é no louvor. E como que foi para vocês, assim, achar esse equilíbrio? Porque eu sei também que ela é uma grande pregadora. Presbítero Daniel. A gente sabe. Essa mulher carrega os pergaminhos, pastor. Como é que foi para vocês tem o campo da itinerância e depois vir como pastores locais? Como é que foi para vocês, assim, usando um pouco da sua experiência também do que você viu com a sua esposa? Eu costumo dizer que se eu fosse pastor da minha esposa quando ela começou a se relacionar comigo, eu não deixaria ela casar comigo. Porque eu era um menino, né? Eu tinha 18 anos, eu era um recém-convertido, mas ela, como uma mulher de Deus, uma mulher de oração, ela buscou em Deus, né? E eu brinco com ela que ela fez uma aposta, né? Ela comprou na planta, né? sem saber se daria certo, mas confiando no Senhor. Eu né? também. E eu glorifico a Deus porque ela foi um divisor de águas para mim, porque ela já tinha um ministério, né? A minha esposa já tinha um CD gravado, né? Ela já cantava, né? Era na época dos CDs ainda, né? Ela já pregava, então foi um divisor de águas para mim, porque ela ajudou muito. E no começo do ministério era eu quem só acompanhava, né? Porque eu não tinha ministério, eu tava carregando a mala dela. Isso é bom, cara. A gente nunca teve essa dificuldade, esse egoísmo de quem prega mais ou quem faz mais. E depois que a gente assumiu a igreja, a gente teve a convicção, porque eu acho assim, ó, o jovem que é o itinerante, que prega em igrejas fora, ele precisa sentir em Deus o desejo de pastorear. É isso, cara. Para que não aconteça a frustração. Porque são outros tópicos. Ser um itinerante é maravilhoso. Mas ser um pastor de igreja é uma outra coisa que só entende quem pastoreou. É a mesma coisa de você falar sobre filho sem ter um filho. Falar sobre casamento sem ser casado. Só pode falar de um pastor quem já foi um verdadeiro pastor. É por isso que existe uma fala sua ou de qualquer pessoa antes de pastorear a igreja, existe uma fala após você pastorear a igreja. Porque quando você passa um tempo pastoreando uma igreja, você vai entender realmente o que é evangelho. Sim. Você vai entender realmente o que é o amor de Cristo pela igreja. Você vai entender o que é sofrer por um povo que não é seu. É isso. Você vai entender o que é o amor em ver alguém se rendendo aos pés da cruz. Porque até então, quando você é itinerante, você entende aquilo tudo como fruto. É maravilhoso, é lindo. Mas quando você sente alguém descendo as águas batismais por um trabalho discipulador que você fez, cada dia, cada culto de ensino, cada vez que você teve que mandar uma mensagem de novo porque ela desanimou, cada vez que você precisou fazer uma oração, resgatá-la na casa dela, buscar para ela voltar para o culto, isso é o mais gratificante. E cada vez que a gente leva ali uma porção de almas para descer as águas batismais no nosso templo sede, as minhas lágrimas se escorrem, porque eu estou vendo ali o fruto. Isso é fantástico, pastor. Do trabalho é pastoral. Sim. Fruto do trabalho pastoral. E alguém diz assim, os jovens não são como antigamente. Quem disse que não somos? É verdade. Nós não precisamos ser como, gente, nós precisamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Perfeito. Eu até me emociono, o senhor está falando de águas batismais, quero que o senhor, eu vi recentemente, o senhor falou agora, me veio um flash, né, que foi o batismo da sua mãe. Você teve esse... Cara, assim, eu me emociono porque amigos, irmãos, pastores, conhecidos que vão assistir esse podcast, nós nos conhecemos há 20 anos atrás. 22, para ser mais exato. É muito tempo. Temos 30 anos. E temos 30 anos, né? Cabe essa informação aí, né? Mas, assim, eu pude experimentar e tenho o privilégio de acompanhar o pastor Michel, a pessoa, o ser humano e a família, que eu tenho muito carinho, desde esse período. Como que foi para você, um jovem pastor, batizar sua mãe? É muito emocionante, né? Você batizar sua mãe, né? Eu acho que batizar a mãe, somente por ela não ser crente, eu acho que foi a coisa mais emocionante que eu vivenciei nesses
anos, né? Essa mais de uma década aí de fé, para mim foi muito emocionante. E por saber que não foi nada por mim, foi simplesmente pelo poder do Espírito Santo. Minha mãe já, quando eu estou há 1 ano e 10 meses sendo pastor em São Sebastião da Grama, quando eu cheguei em São Sebastião da Grama para pastorear, minha mãe já estava frequentando os cultos. E minha mãe é uma mulher que vai em todos os cultos, vai a pé, né, para todos os cultos. E a gente começou a fazer todos os trabalhos que tem que ser feitos. E minha mãe foi liberta. Minha mãe decidiu descer as águas batismais, participou do discipulado, fez o discipulado. Sensacional. E eu me lembro que foi muito marcante no dia do batismo da minha mãe, porque o primeiro vice-presidente, o pastor Zé Leandro, estava lá, e a sua esposa, a missionária Dalva, se alegrou muito com isso também, né? Porque foi muito marcante, porque aí eu pedi, né? Eu tive a audácia de pedir para o meu pastor Egberto, para eu batizá-la, né? E foi muito lindo aquilo ali, né? Foi muito emocionante. Os irmãos, até hoje os irmãos, quando a gente se encontra em São Paulo, os irmãos lembram o pastor que batizou a mãe, né? O pastor que batizou a mãe. E por incrível que pareça, domingo agora, retrasado, minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Manda um abraço para ela aqui, aproveita. Mamãe, a senhora é uma bênção na minha vida. Um abraço, viu? Da família Nascimento. É isso. Daniel também teve essa experiência, né, Dani? De ver a sua mãe passar pela água do batismo. Eu vim de uma família católica, né? Eu fui criado por 3 gerações eu tenho vó, bisavó e mãe. Ó. Né? Puxava a orelha 3 vezes. Apanhei das 3, né? Então, assim, elas me educaram muito nessa questão. E eu tive um privilégio muito grande, porque no início da minha conversão essa questão familiar, ela foi muito difícil. Da minha família inteira católica, entender essa questão. Eu tinha 13 anos, né? Então foi difícil. E eu, graças a Deus, depois de muitos anos, minha mãe já estava casada e não batizei só ela, né? Ela desceu as águas e o esposo desceu as águas. Não, então, sensacional. Para mim foi melhor do que qualquer agenda, qualquer igreja, qualquer oportunidade no ministério para mim não comprasse esse dia. Existem coisas que não tem preço, né? Não É o tem valor. preço, é o valor, daquilo, né? exatamente. Aquilo que marca o nosso coração. Exatamente. Manda um abraço para ela aí, Dani. Mãe, te amo. Ó, beijo no coração. É isso aí. E assim, a gente falando desses desafios, né? Desse assunto, a gente tá fluindo aqui, tá... Assim, já me emocionei aqui porque eu conheço. Pastor Michel, uma palavra para essas pessoas que estão ouvindo, que são jovens, que são pregadores, que são... Vamos direcionar um pouco aos itinerantes, para eles acompanhar o que é essa realidade do jovem pastor. Quando eu digo pastor, eu não estou só compondo um campo de trabalho local, eu estou falando também porque existem bons itinerantes, pessoas que foram chamadas para o ministério evangelístico. Mas eu queria que você dirigisse uma palavra para eles de um ensinamento que você teve literalmente na sua vida e você pode trazer como uma lição para eles nesse momento. Eu faço uma pergunta para os itinerantes. Onde estão os pastores? Porque se nós reclamamos tanto, porque quando você senta na mesa com itinerantes, você vê eles reclamando muito das igrejas, de como as igrejas estão espiritualmente falando. Ora, se vocês carregam essa chama ardente, não será pela itinerância que isso vai mudar. Sim, verdade. Essa chama só vai reacender no coração da igreja através de um pastorado incendiado. Sim, muito bom. Então, os obreiros que me ouvem, eu sei que é muito tentador ser um itinerante, porque você carrega um fardo, mas você não carrega a responsabilidade de um povo. Verdade. Você vai, você prega, você vai embora, mas o pastor fica. Sim. O pastor carrega as dores. Você participa de um congresso que você vai pregar, ninguém viu os bastidores, o antes, durante e o depois. Eu digo para vocês que vocês só serão plenos, ministerialmente falando, quando vocês tiverem a responsabilidade de conhecer os bastidores do que é cuidar de uma igreja que está em festa. Perfeito. Porque eu acho que a festa revela muito como está a igreja, como está o departamento. Perfeito, pastor. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Muito forte. Isso aí é... Os bastidores de uma festa, de uma festividade, de um congresso, revelam as condições de uma igreja. Você reparou que todo pré-congresso, pessoas saem do departamento? Pessoas brigam. Verdade. Pessoas demonstram que não estão prontas espiritualmente. E aí a gente começa a dizer, foi o diabo. Sempre é o diabo, sempre foi o diabo. Sim. Mas como está o nosso preparo? Sim. Então é pelas festas
pelos bastidores da igreja, que você realmente começa a pontuar coisas ministeriais que até então, como itinerante, você não percebe. Verdade. Coisas que você precisa ensinar. Porque o itinerante, ele pensa na mensagem que dá certo. O pastor pensa na mensagem que o povo precisa ouvir. Perfeito, pastor. Então, o itinerante, ele vai e prega aquilo que o povo vai glorificar. Mas você está pronto para puxar a orelha do povo em cima daquilo que ele precisa ouvir? Você está pronto para dizer não para alguém? Você está pronto para colocar vamos usar um termo chulo aqui, o pé na porta de muitas situações dentro de uma congregação? Porque um dos desafios do jovem pastor é aquilo que Paulo falou para Timóteo. Não deixem ninguém diminuir por ser jovem. Ninguém diminua a sua mocidade. Porque não é porque nós somos jovens que não temos autoridade. Perfeito. Porque é possível ser um jovem experiente e ser um velho imaturo. Sim. Porque a maturidade, ela vem pelas obras que nós carregamos. E ora, nós temos muita experiência. Eu já resolvi problemas. Sim. Eu já sentei com casais. Meu carro já foi ambulância. Meu carro já foi um carro que levou alimentos. Meu carro já levou pessoas enfermas. Meu carro já entrou no barro. Meu carro fez tudo. Sim. Tudo que que um senhor pastor fez, nós já fizemos. E por que fizemos? Porque estamos nos propondo a ser pastores numa geração difícil. Verdade. Pastor, eu queria que você falasse um pouco a respeito. Esse assunto ele é muito importante porque, assim, as pessoas não têm noção dos bastidores de um pastorado. Porque o glamour do púlpito é a coisa mais linda do mundo. Mas as dores internas do pastor é que é difícil. Nós falávamos isso a respeito de vocação no último episódio que fizemos. Então você percebe que a responsabilidade cai na mão. Você começou a pastorear novo, jovem. Como que é lidar os bastidores, a dor interna? Porque o pastor ele não pode ter problema. Nós já crescemos assim. O obreiro ele não tem dia ruim. Então assim, as pessoas elas são abraçadas, elas são cuidadas, elas são atendidas. E quando o pastor precisa ser atendido? Eu acho que o pastor, eu não gosto de usar o termo profissão, mas vai ser a forma mais fácil das pessoas entenderem. É a profissão mais difícil e ingrata que existe na face da terra. Isso é real. Porque quando termina o culto e o pastor fecha a igreja lá, o culto acabou às 9. As cortinas se fecham. O culto acabou às 9. Ele atendeu pessoas até 10h30. E aí 10h30, 11h, meia-noite, ele fecha o templo e vai para casa, aí ele tem que pastorear a família dele. Verdade. Principalmente eu, sou um pastor jovem, Nós temos filhos pequenos. E qual é o meu medo como pastor? Aonde os filhos de pastor estão desviando? No banco de trás do carro. Perfeito, pastor. Na mesa depois do culto. Na mesa depois do culto. Verdade. Por quê? Porque até que ponto o pastor desarma perto dos filhos e perto da esposa? Isso é sensacional. Então o pastor, eu tenho um cuidado grande de não desarmar. Sim. Pastor desarma? Sim, ele se arma e desarma. Sim. Isso é mistério, isso tem que acontecer. Então a gente arma e desarma. Então eu não desarmo perto do meu filho e não desarmo perto da minha esposa. Por quê? Porque a minha esposa precisa ser pastoreada. Verdade. A minha esposa precisa ser pastoreada para os cultos. Eu preciso ouvi-la, porque ela ouviu um monte de gente. E como mulher ela tem que falar. Eu ouvi um monte de gente também, mas eu sou pastor. Ela não é a pastora. Ela é o pastor. Diferente. Então eu sempre tive essa preocupação de não passar esse peso para ela. Ainda que alguém a chame de pastora, por amor, por carinho, eu não gosto dessa responsabilidade sobre ela, porque ela já carrega um peso muito grande que é ser a minha esposa. Verdade. Isso é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então eu acho que a dificuldade de um pastor, principalmente no culto, é o estereótipo do pastor. Uma das maiores dificuldades da igreja é conseguir ver o seu pastor, entre aspas, mal. O pastor ele precisa demonstrar sempre que está bem, Sim. tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Principalmente no culto. Verdade. E quando ele chega no culto, a igreja está olhando para ele. Porque a igreja ela entende assim, de mal já basta eu. O meu pastor, ele precisa estar pronto para o que der e vier. Verdade. Então, o que a igreja espera de um pastor? Que ele seja um guerreiro que o vá defender na terra. O representante de Cristo na terra para eles. Então, o pastor ele tem que estar pronto para dar uma palavra de vitória,
E se for exortar debaixo da unção do Espírito Santo. Com amor. Com amor. Porque a igreja, ela não recebe exortação de qualquer pessoa. Verdade. Ela recebe a exortação do seu pastor. Perfeito. Porque o pastor sabe como falar. Sabe como reprimir. Perfeito. Sem magoar, porque o pastor, talvez ele seja a única pessoa que conhece os problemas de praticamente 80% da igreja. Então ele tem que ter muita cautela, ele tem que ser um exímio conselheiro. Perfeito. Um exímio ensinador. E alguém que repreende com amor. Até a palavra de repreensão dele tem que ser uma repreensão encharcada no amor. Encharcada no amor e na cura. Porque o pastor, ele tem que ter cajado, mas ele tem que ter azeite. Perfeito. É diferente do pregador, estamos falando sobre itinerantes, Sim. que chega ali, existe a exortação e existe aquele cara que bate na igreja e ele diz assim, aquele menino, todos a gente já ouviu, eu fui chamado como João Batista. Não foi, cara. Não. João Batista, ele não foi esse cara que batia, ele só foi o precursor. Perfeito. Entendeu? Ou ainda eles usam essa expressão, né? Deus me usa no cajado. Ele não sabe nem para qual finalidade é um cajado. Ele pensa que o cajado é para bater. Ele não tem cajado, ele não é pastor. Pois é. Só tem cajado porque ele não é pastor, irmão. Ele precisa entender isso aí. Então eu sempre, como itinerante, sempre tive muita cautela. Quando eu entendia no espírito que era uma palavra de repreensão, eu sempre me posicionava e, dependendo da fala que eu fosse falar, hoje vocês viram, eu usei esse termo, com muito respeito aos obreiros, com muito respeito à igreja. Eu quero liberar uma palavra aqui. Então, eu acho que os pregadores deveriam repensar um pouquinho como levar uma palavra dura à igreja. Perfeito. Até porque, pastor Michel, existe a questão da autoridade naquilo que ele está falando. Um ponto que o senhor disse aqui é fato, é a falta de autoridade no assunto e a falta de autoridade, literalmente, daquilo que só o céu pode entregar para o expositor. Ele quer falar, mas ele não tem autoridade para fala. E detalhe, eu acho que é um ponto principal para a gente trabalhar aqui nessa mesa, que é o seguinte, ao invés dele se tornar uma solução para junto do pastor daquela igreja, o itinerante se acaba se tornando um problema. Porque, como o senhor disse, não é? Ele vai vir e depois vai embora. Porque o que é autoridade? O que é autoridade? Se você for ao médico e alguém disser para você assim, hoje não tem um médico aqui, tem o enfermeiro, você vai aceitar a mesma autoridade do enfermeiro? Claro que não. não. O enfermeiro é um ajudador. Na sua área, ele é importantíssimo, mas ele não é um médico. Sim. Então, a mesma coisa o itinerante. A mesma coisa os obreiros da igreja. Por que as igrejas têm tido tantos problemas e tantas divisões? Porque pessoas estão querendo assumir papéis que não são seus. Sim. A autoridade é constituída por Deus Perfeito. e reconhecida pelos homens. Perfeito. O que é autoridade? Dada por Deus, reconhecida pelos homens. Perfeito. Mas dada por Deus quando ninguém te conhecia. E as obras que você vai fazendo ao longo do tempo vai lhe dando a autoridade sobre Perfeito. pessoas. Como é que você conhece um obreiro? O obreiro começa, ele vai pegando firme, e a igreja vai reconhecendo nele um ministério. Deus já deu a autoridade para ele. Ele não exerce ainda. Você vai exercer, você ainda não, você tem, mas você ainda não exerce. Sim. A igreja, ela vai reconhecer em você, ali está nascendo um obreiro. Qual que é o problema? O cara está nascendo agora, ele acha que ele é melhor que o pastor. Então ele começa, o pastor fala uma coisa, nos bastidores ele fala o contrário. E toda a igreja, ela prefere ouvir pessoas secundárias do que ouvir o seu pastor. Principalmente os rebeliados. Principalmente gente ferida. Gente machucada. Gente não tratada prefere ouvir meninos do que ouvir o seu pastor. Isso é óbvio. Verdade. É por isso que muitas igrejas se perderam. Porque os pastores, sem autoridade, porque os pastores, como o senhor disse, Daniel, não vocacionados assumiram os nossos púlpitos. Os pastores não vocacionados assumiram os nossos púlpitos. Então eles não têm autoridade na palavra, porque eles não fazem. Se não fazem, a igreja não reconhece a autoridade. Sim. E quando nasce um menino, ele começa a colocar o menino para fazer uma função que era dele. Isso é um dele. Problema. Um exemplo, Santa Ceia. O pastor não prega uma Santa Ceia. Ele não traz uma mensagem na Santa Ceia e só traz pregador de fora. Esse pastor vai perdendo a autoridade. Verdade. Quando é para falar alguma coisa,
Ele convida, ele não tem coragem de falar para a igreja, ele convida um pregador para ver se Deus usa o cara, ele não tem autoridade. E ao tempo, vamos dizer que isso é uma corda que começa a se esvair, daqui a pouco ele não consegue mais segurar. Verdade. Então se transformou numa igreja sem pastor, uma igreja sem pastor vai pisotear esse pastor. E eu acho que ela também perde a identidade também. Ela né? perde a identidade como Independente igreja. da questão denominacional, que aqui nós estamos falando de independente da denominação, eu acho que a igreja ela tem uma identidade em si com a liderança que está sobre ela, e isso é muito validado exatamente por essa rotina que nós estamos falando. Sim. Onde nós estamos vendo isso? Nas novas igrejas. Verdade. Existe uma mensagem subliminar, pastor Lucas, Sim. quando não se coloca mais a cadeira pastoral. Alguém diz assim, não, isso aí tá falando do cara que quer mandar. Não, não é querer mandar. É uma mensagem subliminar. Sim. A visão de comunidade, ela é uma visão, todo mundo manda. E não é assim. Nunca foi assim. No céu não é assim. No inferno não é assim. Na igreja nunca foi assim. E por que as igrejas querem fazer agora? Então, quando se perde a autoridade pastoral, se perde a disciplina eclesiástica. Exato. Sem disciplina eclesiástica, tudo vira uma bagunça. Aí todo mundo acha que pode prestar qualquer culto. Acha que pode pregar qualquer palavra. Verdade. Porque ela não deve satisfação para ninguém. E isso também. Um ponto interessante que o pastor Michel falou, das pessoas que querem pular a etapa, exercer um papel que não é delas. A igreja ela precisa de um pastor, isso é fato. Ela necessita de um pastor. Deus constituiu, Deus deu pastores. Isso é fato. Por exemplo... Quando não havia pastores, Deus deu pastores. Antes do Antigo Testamento, irmão. Perfeito. Isso não é Novo Testamento. O povo ele tem que ser tá- direcionado. Né? Ele tem que ser direcionado. E alguém... Então, assim, Deus não elege qualquer pessoa para esse cargo. E aí, se você analisa as 7 cartas de João Apocalipse, todas elas, diga ao anjo. Diga ao anjo da igreja. Aí, 2 preposições em grego, o anjo que está dentro da igreja tal. O anjo que está dentro... Então, é o anjo da igreja. Quem tem que falar? O anjo da igreja. Quem tem que ensinar? O anjo da igreja. Porque existem coisas, presbítero Daniel, que só aqui você vai ser um pastor. Hoje eu estou aqui com o pastor Lucas, estou aqui. Tem coisas que Deus só fala com a gente. Perfeito. É isso. Você concorda com isso? Totalmente. Tem coisas que Deus só Totalmente. mostra pro pastor. Totalmente. Por que Deus só mostra pro pastor? Porque só o pastor tem o poder de resolver, irmão. Exatamente. Então, o que tem acontecido? Como não há vocação? Por isso que é dom, irmão. Você tem o ministro. Isso aqui, a igreja precisa aprender isso aqui. Existe o ministro. O ministro é o presbítero. É que a Assembleia de Deus, irmãos, ela colocou o presbítero como um obreiro de 3ª categoria. Mas não foi assim nos primórdios. Quando se estava enfermo, se chamava os presbíteros, que eram os pastores daquela época. Mas o presbítero, ele é o ministro. E do presbítero se arraiga os 5 ministérios. Perfeito. Um presbítero, ele pode ser evangelista. Ele pode ser profeta. Ele pode ser apóstolo. E ele pode ser pastor, e o senhor conhece grego, pastor e mestre. Porque não existe pastor sem ser mestre. Ele tem que ser pastor e mestre. Exato. Aqui tocamos em outro ponto diferente. Então, o que tem acontecido? Pela ausência de pastores, voltamos novamente aos itinerantes. Sim. Como os itinerantes, pastores, que o chamado pastoral grita aí no seu coração e você não vai, o que se faz? Se colocam pessoas que não foram, eles são ministros, mas são evangelistas. Verdade. E eles vão, assumem o cajado pastoral sendo evangelistas. Aí tá um problema. Porque com a mesma velocidade que ele enche, porque ele é um ganhador de almas, irmão. Sim. Ele esvazia. Carisma. Aí ele pega o cara lá, que acabou de chegar no ministério, o cara nem está discipulado ainda, tá emotivo pela fé. Bota pra tocar, bota pra cantar, bota pra liderar, bota pra isso. A igreja, com o mesmo tempo que ela incha, ela esvazia. Quantas igrejas você conhece? Que o cara enche a igreja e ela esvazia, porque ele não é um pastor. Sim. Porque o pastorado, o cara que é pastor, ele aguenta o que ninguém aguenta, irmão. Verdade. Exato. Pastor, o senhor tocou num ponto agora. Só suporta o cajado pastoral quem foi chamado para ser pastor. Sim. No contrário, o cara não aguenta. Você pode colocar qualquer pessoa. Ele pode conhecer grego, ele Sim. pode conhecer hebraico, ele pode ser um exegeta, ele Sim, pode sim. ser o melhor dos pregadores. Se ele não for pastor, ele não suporta Verdade. o ministério, irmão. Não suporta. A gente pode perceber. Você vê que Paulo recruta Timóteo e fala assim, olha, deixei você em Éfeso pra quê? Você vai resolver B.O. Deixei lá você pra resolver. Isso aqui me revela 2 coisas. Você hoje, os 2 são pastores, vocês não ficam 10, 15 anos na frente de um trabalho e quando tem que sair, vocês deixam na mão de qualquer um? Não. Não. Paulo tem um carinho especial
por Timóteo e por Éfeso. Né? Você vê na despedida dele que eles choraram, se beijaram e choraram, é o que o texto diz. Então há um carinho. Ele olha para Timóteo e fala: você vai ficar lá. Isso me revela duas coisas: a confiança de Paulo em Timóteo e o preparo de Timóteo. Você já imaginou se Timóteo é um obreiro que não estuda? Sem dúvida. O que acontece com a igreja? Então, assim, tem pessoa que tem preparo para fazer o que tem que fazer. Se a pessoa não tem um preparo para fazer o que tem que fazer, a coisa não vai andar bem. E aí o pastor Michel citou um ponto aqui que eu acho sensacional. O cara que ele é o pastor, ele aguenta o que ninguém aguenta. Você pega a segunda carta de Paulo a Timóteo 4,17, ele fala: todavia, seja sóbrio nas decisões. O que é sóbrio no grego? Seja equilibrado. Segundo ponto, suporte o sofrimento. Esse foi um dos verbos gregos, pastor, mais lindo que eu já traduzi. Que fala de kakopatel. Não é que a pessoa é um sofrimento, a pessoa é abandonada num nível extremo. Então a pessoa ela tem que aguentar ser abandonada, ela tem que aguentar você ser deixado em situações extremas, é o que o grego diz. Você tem que então assim, e você vê na segunda carta Paulo a Timóteo, ele fala 4 vezes de abandono. Toda a Ásia me abandonou, passa, uma região inteira, não foi uma igreja que abandonou ele, uma região abandonou ele. No meu tribunal, ninguém estava lá. Então, essa pressão que o pastor aguenta dos bastidores de uma igreja, de você abrir igreja, cuidar, fazer visita, levar cesta básica, e expulsa demônio, visita na madrugada, mas é você aguentar o sofrimento interno de quando as cortinas se fecham e ninguém sabe o que o pastor passa. Eu acho que o versículo que traduz os bastidores de um pastor está na escrita de Paulo, quando ele diz assim: eu me gasto e me deixo gastar por amor de vós. Sim. O texto não para aí, ele diz: amando-vos cada dia mais. Cada dia mais. Aí isso aqui resume, pastor. Mesmo sabendo que eu serei ou que sou menos amado. Sim, então o pastor, ele sabe que ele está fazendo e na primeira oportunidade que alguém tiver, ele será abandonado. Verdade. Ele será deixado. Sim. Então o pastor, ele é alguém que trabalha numa linha tênue, ministerialmente falando. Sim. Porque se ele fracassar, o ministério o abandona. Verdade. Se ele fracassar, talvez a sua família o abandonará. Perfeito. Se ele fracassar, ele não pode mais ser pastor naquela cidade. Sim. Perfeito. Se ele fracassar, provavelmente, eu não sei até que ponto ele vai subsistir na fé. Seu emocional. Seu emocional vai suportar Sim. os ataques, porque você pode olhar, todos os pastores que caíram nunca mais voltaram da mesma forma. Nunca. Parece-me que alguma coisa no mundo espiritual atinge de tal maneira, a culpa não o solta nunca mais. Sim. Porque aí Paulo diz assim: eu tenho cuidado para que pregando aos outros. Perfeito. Esse texto, ele mexe muito comigo, 1 pastoral. Coríntios 9. Ele diz assim: eu tenho cuidado de estar pregando e depois não ser eu. Sim. Exato. Entendeu? O culpado por esta palavra. Sim. Então o pastor, ele está sempre pronto. E a gente estava falando, e eu repito, o que desgasta um pastor, presbítero Daniel, não é o fazer. O fazer é maravilhoso. É verdade. Quando nós estamos lá no altar, nós podemos estar Destruídos. moídos. Verdade. Cara, como é gostoso. Verdade. Como é gostoso pregar. Sim. Como é gostoso ver o mover do Espírito Santo. Sim. Como é gostoso ver pessoas sendo libertas. Deus te usando para libertar pessoas. Quando você acaba de expulsar um demônio, você diz: cara, Deus está comigo, cara. É maravilhoso. Sim. Quando você fala em língua, você põe a mão na cabeça de alguém bate, é maravilhoso. O problema não está no fazer. O problema está na responsabilidade de ter que fazer. Sim. É você acabar o culto de domingo e pensar: terça-feira eu tenho que ter um novo ensino. Exato. E você dizer assim: cara, amanhã eu vou dormir tarde. E se alguém bater na minha porta amanhã, 7 da manhã, e eu estiver dormindo, ele vai me chamar de vagabundo. É isso. É você ter que estar consagrado a um nível de acordar pela madrugada toda em oração. E se alguém bater na sua porta 9 da manhã e você estiver dormindo, alguém dizer: meu pastor é vagabundo porque ele não trabalha. É isso. Verdade. Se ele se ele te encontrar fazendo compras às 2 da tarde, ele vai dizer: pastor é vagabundo e está comendo com o dinheiro dos dízimos dos irmãos. Sim. Verdade. Mas não sabe que o ministério pastoral não tem dia, Esses bastidores. não tem hora. É isso. Sim. E em todo momento, enquanto todo mundo descansa, pelo menos comigo é assim, enquanto todo mundo descansa no domingo à tarde, ele está mergulhado nas escrituras, procurando um texto, porque as pessoas pensam assim: o pastor abre a Bíblia e Deus não aparece. É. Aqui, tá tudo pronto. Quantas vezes, pastor Lucas, presbítero Daniel, minha esposa está aqui, a gente abre a Bíblia,
Porque uma coisa é ser itinerante e pregar a mesma mensagem. É, Outra coisa é lógico. pregar para o mesmo povo, Mesmo às povo, vezes exato. 2 vezes por semana. 2 anos, 2 3, anos, 4, 3, 4 5, anos. 10. E continuar sendo aquele cara. Porque se você baixar o nível, a igreja vai te Sim, sim. expurgar. Verdade. Então, o ter que fazer, pastor, o ter que dizer, eu preciso manter o nível da igreja. É o pastor olhar ali 2 cultos, as coisas não fluiu, dizer, cara, aonde eu estou errando? É isso. Aonde está o problema? Será que tem pecado? E ao mesmo tempo ele tá ali e saber que tem 2, 3 dentro da igreja ali que estão lá fora falando mal dele, enquanto só Deus sabe como ele tá. É isso. Então os bastidores é isso aí, é você. Porque o pastor, a esposa do pastor tem o pastor. O pastor tem quem? Verdade. É isso. É ele, Deus. Perfeito. É verdade. É por isso que a hora mais extraordinária para um pastor é quando Deus toma alguém para falar com ele. Mas não pode tomar com alguém em qualquer lugar, tem que ser diante da igreja. Verdade. O senhor tem Tá razão. certo, pastor? Perfeito. Qual que é a cara. hora que Deus mais te renova? É quando Deus toma alguém Que não que conhece, não conhece nada que não sabe. e toma na frente da Sim, igreja. sim. Porque a igreja precisa sentir. Deus está vendo meu pastor. É isso. Isso é perfeito, pastor. Que colocação, que exposição. E é exatamente essa carga emocional que o pastor tem e que ela não é postada. Nós não somos blogueiros, nós somos pastores. E são várias situações que a câmera não registra, que você não vai. Eu estive numa viagem missionária e eu usei o meu telefone, gravei momentos, mas não é tudo que você grava, E as nem tudo você posta. As pessoas esperam, pastor Lucas, que a gente faça esse tipo de trabalho, só que às vezes a gente não consegue. E Não nem consegue. tem essa condição porque a gente está tão esgotado e tão preocupado com coisas mais importantes do que mostrar. Sim, sim. Vou falar de uma experiência. Eu tive uma terça-feira, falando de bastidores de Sim, pastorado. sim. Olha o nível que chega o emocional de um pastor. O nível que chega o emocional de um pastor. Era uma terça-feira. Na segunda-feira internou uma membra da nossa igreja. E ela estava grávida. Ela teve complicações no parto. Na nossa cidade, São Sebastião da Grama. Ela foi para Mococa para tentar fazer o parto. Coisas aconteceram. O bebê morreu no ventre dela. Na terça-feira de manhã estava o pastor Michel fazendo o velório do pequeno Brian. Meu Deus. Criança pronta para nascer, perfeita. Eu vi a cara do papai. O que o pastor Michel teve que fazer? Fechou o caixão. O pastor Michel pegou o caixãozinho branco na mão e foi levando. Levei até o túmulo. Isso 9 da manhã. Às 2 horas da tarde, do mesmo dia, o pastor Michel estava fazendo um casamento. Saí de um velório de uma criança, de um bebê que poderia ser o meu filho. E às 2 da tarde eu estava fazendo um casamento. E à noite, o pastor Michel estava dando um culto de ensino como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Porque as pessoas não têm nada a ver com os meus problemas, nem com o problema de ninguém. Então o pastor, ele atinge níveis e picos emocionais. Ele pode estar em um domingo, pós-escola dominical, feliz, almoçando aquela macarronada do domingo e receber uma ligação dizendo, pastor, eu estou saindo do ministério. E a barriga dele embrulhar ali. Já vê uma bomba ali, né? Perde a fome. O que mais mata um pastor é quando alguém diz assim, pastor, eu estou saindo da igreja. E você diz, o que aconteceu? Você nem sabe Qual foi o erro? Onde eu errei? Aonde foi que eu pequei? Sim. Então o pastor, ele vive um mix de emoções muito grandes. Picos. Felicidade, alegria, felicidade. Pastor, essa colocação do senhor ela é perfeita. É profunda. Sabe por quê? Poxa, se você falar de Paulo... Gente, Paulo é Paulo. Paulo é Paulo, tá? Poxa, você vê a chegada dele em Corinto, ele escreve na primeira carta, no capítulo 2, ele fala, gente, quando eu estive entre vocês, eu estive fraco, cheio de temor. Não tinha brilho na minha pregação para que convencesse vocês. Foi pelo Espírito. Então você vê que nem sempre o ministro é bem. Ele tá bem. Aí você acompanha o ministério paulino, poxa, na carta aos Romanos, no capítulo 15, o verso 30, ele fala, pô, se puderem, combatem oração comigo. Você já imaginou Paulo pedindo oração? Paulo é Paulo, gente. E ele chegar para a igreja e dizer assim, gente, ora por mim. Então eu acho que é difícil quando minha mãe diz uma frase assim, ó, uma mãe é para 10 filhos, 10 filhos não é para uma mãe. Então eu acho que um pastor ele é para 10 igrejas e talvez 10 igrejas não seja para um pastor. É porque o pastor, ele se cansa, Daniel. E nós estamos numa batalha espiritual. O nosso adversário, ele nos cansa. Ele não dorme. A gente precisa dormir. A gente precisa ter momentos. E aí, o pastor tem que encontrar o equilíbrio
para ele não envolver a sua família no ministério. Perfeito. Porque se ele envolver a sua família no ministério, ele acaba com os dois, com o ministério e com a Com família. a família. Excelente. E aí, sem família, ele também não tem ministério. É verdade. E o Verdade. ministério, sem a família do pastor, também não é um ministério pleno. É Verdade. verdade. Então, até que ponto o pastor está em condições de batalhar essa batalha espiritual e que é desgastante? Muito, Um muito. exemplo, há uns 2 meses atrás nós falávamos sobre o mundo espiritual, nomes de demônios e suas ações. Na terça-feira que eu fui ministrar o nome de demônios e suas ações, o clima no culto de ensino estava tão terrível, que a minha pressão deve ter chegado a 21 por 11, por 12. Eu achei que eu ia ter um negócio. Um ataque espiritual. A guerra era tão travada que acabou a energia só da igreja. Uau. Meu Deus O do céu. bairro não acabou. Então, até que ponto o pastor ele está convicto do seu ministério? Porque o que é ser pastor, irmão? Ser pastor é acreditar naquilo que só ele ouviu. Perfeito. Uhum. Ou então ele vai ser como qualquer um dos outros pastores. Porque o que é um pastor de excelência? É aquele pastor que foi buscar em Deus, Deus deu uma orientação para ele, todo mundo vai ser contra, vai dizer assim, isso é loucura. Nunca foi feito assim. Sim. Os nossos pais faziam diferente. Mas até que ponto você está disposto a guerrear uma guerra que Deus mostrou para você? Perfeito. Sim. Então eu guerreei essa guerra, eu comprei batalhas, e naquela noite, eu tive uma das maiores experiências no mundo espiritual que eu já pude ter, dentro do meu quarto. Então até que ponto você está disposto a comprar uma guerra por um povo que você sabe que vai te abandonar? Agora você tocou num ponto bacana, pastor, que eu queria saber qual foi essa experiência de batalha espiritual, porque eu sei que a gente está falando, né, desafios do jovem pastor, e nós estamos falando aqui muito abrangente, pastor, sua fala, os comentários, porque nós estamos falando do itinerante também do pastor local. Isso é perfeito, maravilhoso. Porque nós já fomos os dois, sabemos como funciona. O mundo espiritual, ele é muito real. E tolo, pastor Lucas, é o pastor que quer fugir desse mundo. Porque se ele fugir desse mundo, seu ministério não prospera, a sua igreja não cresce. Todos nós queremos que a nossa igreja cresça. Só que a nossa igreja ela só vai crescer se nós combatermos no mundo espiritual. Porque as pessoas que vêm de fora, elas vêm atormentadas pelo mundo espiritual. E quando nós compramos essa guerra, o que vai acontecer? O diabo, com seus demônios, tentarão nos parar de todas as maneiras. Todas as maneiras. E eu costumo ensinar que existe um trio no mundo espiritual. Eles trabalham em trio, uma falange de demônios que trabalha em trio, que é a Pombagira, o Exu Caveira e o Zé Pilintra. Demônio de vícios, Zé Pilintra, demônio de enfermidades e morte, Exu Caveira, e demônios de área sexual, travamento de relacionamentos, que é a Pombagira. Aonde tem um, tem a ação dos outros dois. E eu estava dormindo naquele dia, nós já havíamos orado, depois de dias assim, a gente sempre eu costumo chamar a minha esposa, oro pelo meu filho, porque são batalhas espirituais muito terríveis, que a família tem que estar a família tem que estar resguardada. Sim. Mas naquele dia o Senhor permitiu que aquela falange de demônios entrasse no meu quarto. Alguém diz, mas entrou na casa do pastor, entra. Sim. Se Deus permitir, entra. E não era um sonho, era uma visão muito latente. E eu estava combatendo com aqueles seres. E eu acordei retalhado. Parece que um caminhão passou sobre mim. Sofreu. Passou sobre mim. Então, até que ponto o pastor ele está disposto a combater essas áreas? Porque aí, quando ele mexe com esse tipo de demônios, além das retaliações, ele vai ter que estar pronto para as tentações dos mesmos. Perfeito. E por que os pastores, aí nós podemos entrar nesse assunto, se vocês quiserem, por que os pastores não querem mexer na área espiritual? Porque eles estão moralmente fragilizados. Porque estão em pecado. Sim. Verdade. Grande parte deles não tem mais autoridade nem autonomia para falar. Porque combater. Eles estão moralmente enfraquecidos dentro do seu lar pela sua esposa. As esposas, de certa forma, abraçaram o feminismo. Elas se tornaram deusas dentro do lar, onde são elas que pastoreiam a igreja nos bastidores. Ele é apenas um fantoche dentro da igreja. Então ele não tem mais autoridade. Quem comanda são algumas irmãs.
ou algum grupo de alguma família, ou algum grupo de obreiros. Mais rico da igreja. Mais rico, que dá o dízimo maior, que é a oferta. Ou ele está moralmente fragilizado porque está preso na pornografia, ou tem algum caso com alguma mulher. Sim. Então ele não consegue mexer nesse mundo espiritual. Ele diz, não mexa nisso, vamos deixar do jeito que está. Só que até que ponto Deus vai permitir isso daí? Então Deus tem levantado jovens, como tem acontecido em São Sebastião da Grama, como tem acontecido na região, como está acontecendo aqui na AD Missionária, que estão dispostos a comprar uma batalha pelo povo de Deus. Verdade. Porque os pastores de excelência são aqueles com quem Deus pode contar, irmão. E com quem Deus pode contar? Deus pode contar com quem está com vida no altar. Sim. E ter vida no altar é difícil. Lógico. Ter vida espiritualmente sadia é cansativo, irmão. Você já passou 2 dias de jejum? Nossa. 2 dias, 48, quando nós passamos lá. 72 horas. Sem comer. Barriga roncando, irmão. Enquanto os pastores estão aí comendo. Rodízio, pizzaria. É legal. Mas o pastor tem que estar preparado. Sempre pronto. Sempre pronto. Porque senão o mundo espiritual envergonha. Aí acontece o que está acontecendo nas igrejas. Por que os louvores não sobem? Por que as mensagens não acontecem? Por que as mensagens estão frias? Por que os púlpitos estão frívolos? Por quê? Porque não tem oração, porque não tem consagração. E aí qualquer pregador que chega nessa igreja, o pastor tranca culto. Tem o tranca-rua, não tem? O demônio tranca-rua? Tem o pastor tranca-culto. E tem... Isso é bom demais. Até tem uma frase do Juliano Fraga que ele postou essa semana, eu achei ela muito pertinente para o assunto. Ele postou dessa seguinte forma: no começo sobre o ministério, no começo você brinca na areia, depois você brinca com as ondas, mas quando nadar entre tubarões no ministério, lembre-se disso, não sangre. Que é exatamente sobre você estar preparado em todos os ambientes. Não é só na questão espiritual, mas também na questão da instrução. Porque aí entra os pregadores, ou até mesmo pastores, na ingenuidade, você acaba munindo o inimigo que está ao redor, pronto para atacá-lo. Quem são os tubarões? Tubarões só chegam quando você está influenciando. Quando você é um pastor de uma igreja que está gerando frutos, os tubarões vão se aproximar de você. E eles vão começar assim para você: não vale a pena. Já fiz isso aí. Fiz muito. Já fui assim. Aí, já fui igual a você, isso aí passa. Então eles vão sempre tentar te esfriar. Porque eles não percebem que estão sendo boca do diabo. Sim. Quando não conseguirem te parar assim, começarão a lutar contra você. Querendo te ferir e te parar no ministério. São nessas horas aqui, enfrentando ministérios, pessoas grandes do ministério, que muita gente parou. Por que muita gente abriu o ministério? Só que aí, quem vai fazer a obra nos grandes ministérios? Essa é a pergunta que fica, irmão. Alguém pode dizer assim: abre o seu ministério. Tá, mas se todo verdadeiro abrir o ministério, quem vai fazer a obra nos grandes ministérios? Então, até que ponto você está disposto a conseguir andar numa linha tênue de respeitar a sua denominação e mesmo assim continuar fazendo o trabalho lá, aguentando tudo e todos, em prol daqueles irmãozinhos que estão lá e não tem culpa de nada e nem sabe o que é ministério, nem sabe o que é convenção? Verdade. Então, nós precisamos estar sóbrios. E aí você tocou num ponto, presbítero Daniel, que é: por que as pessoas não... Por que os jovens não são mais pastores? Porque eles não querem andar perto de pastores. Verdade. Como que se forma um pastor, irmão? Verdade. Estando perto de um pastor. Verdade. Porque quando você tiver a capacidade, você vai ser o quê primeiro? Líder de jovens. E aí, sendo líder de jovens, você vai começar a pastorear esses jovens. E aí, observando o seu pastor, tirando conselhos com o seu pastor, você vai aprender a pastorear. Verdade. O que eu falo para minha liderança lá? O que eu falo para minha esposa como líder do círculo de oração? O que eu falo para o líder dos varões? Dá para falar a mesma coisa, de maneira diferente. Pastor, eu tô com uma ideia, eu vou jogar no grupo. Não! Liga pro pastor. Pastor, como eu falo isso? Perfeito. Como é que eu exponho essa ideia pro outro líder para que ele não se ofenda? Sim. Você tá entendendo? Perfeito. Então são coisas pequenas, irmão, que criam uma igreja forte. Sim. Porque nós trabalhamos lá, 3 líderes de circulação, 2 líderes de jovens, 3 líderes de varão. Então você vai ter problemas. Mas Aonde o pastor entra nisso? Teve a ideia,
Como é que você vai falar? Deixa eu ver. Não, assim não dá para falar. Fala assim. Sim. Você vai falar a mesma coisa e todo mundo vai compreender. Uhum. Então, aí você cria pastores. Sim. E os pastores chegam gerando menos problemas. Ele chega pronto? Não. Mas ele chega gerando menos problemas. Tem algumas perguntas aqui, aproveitando aqui o bate-bola, né, desse diálogo que tá muito bom. Eu queria que o senhor respondesse naquele bate-bola, né? É o bate-bola, jogo rápido, né? Vamos lá. Pergunta aqui pro pastor Michel. Um texto bíblico que te marcou. Eu acho que é na sua vida, um texto bíblico que te marcou. Eu acho que o texto bíblico que me marcou é João 3,16. Né? Eu acho que o João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas é mais que essa leitura, tá bom? E ele me marca mais quando você conhece a profundeza do que você está falando. Quando você entende que esse amor me conheceu, esse amor me predestinou, esse amor me chamou, esse amor me justificou. E aí quando você entende o que é justificação pela fé, Sim. aí isso me encanta. E esse amor de João 3,16 já me glorificou, sem nem ter chegado no arrebatamento ainda. Já me vê glorificado, né? Vamos lá, pastor, como é cuidar de jovens? São bate-bola, então não é nada muito profundo. Mais sucinto. Cuidar de jovens é um desafio. A gente aprende com eles, né? Sim. A gente tem que estar na força deles. E para cuidar de jovens, que é um conselho, entra na deles, irmão, e faça ele entrar na sua. Maravilhoso. Qual foi o maior acontecimento que impactou o seu ministério? Acho que pode ser a nível pessoal também. Eu acho que o que mais impactou o meu ministério é a forma com que Deus me mostra os textos bíblicos. Eu olho para um texto e o número de revelações que brotam, assim, como algo que ninguém nunca viu, eu acho que é o que mais me choca ainda até hoje. Porque lá já se vão 13 anos, todo domingo, fazendo a mesma coisa, recebendo novas revelações. Isso é maravilhoso. Dos mesmos textos. Isso é sensacional. Já pensou em desistir? Todo dia. Todo dia a gente pensa em desistir. E eu acho que um dos maiores sinais de que nós estamos no caminho certo é pensar em desistir. Mas ainda, pois que o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem exterior está se renovando dia após dia. Como identificar o meu chamado? Aquilo que mais queimar dentro do seu coração e o que mais te encantar em outras pessoas é o seu chamado. Sensacional. Como é ter um casamento em Deus? Eu acho que nesse sentido, de ter Deus no centro do casamento. Ter um casamento em Deus é quando os dois entendem o chamado do casal. Não consigo ver a esposa tendo um chamado e o marido tendo outro chamado. Eu acho que não existe um casamento que não seja propósito de Deus. Quando o casamento provém de Deus. Então, quando o casamento provém de Deus, os dois vão sempre fluir para a mesma coisa. Mas aí cabe um ponto, um adendo. Os dois precisam estar em oração para entender não quais são as suas vontades, mas qual é a vontade do Senhor. Sim. A vontade do Senhor é sempre os dois indo para o mesmo caminho. A vontade pessoal sempre vai dividir. Vamos lá. Outra pergunta. Qual o maior milagre que você já presenciou? O maior milagre que eu já presenciei foi a minha salvação. Me conhecendo e sabendo a minha capacidade maligna. Tem uma frase de um célebre escritor que diz: tudo que tem de bom em mim é Deus, mas tudo que tem de ruim sou eu mesmo. Vamos lá, mais uma. Já caminhando aqui, deixa eu ver. Como é pregar para muitas almas, acho que muitas vidas? E como faz as suas aplicações bíblicas? Eu acho que primeiro... Agora já é uma pergunta mais técnica, né? Mais técnica. Vamos de duas, né? Como é pregar para muitas almas? Qual é acho que mais da responsabilidade, o sentimento? O sentimento de pregar para muitos, pregar para poucos, para mim é a mesma coisa. Porque se for pela quantidade de pessoas, eu me tornei um falso profeta. E para mim a característica de um falso profeta não é aquele que entrega uma profecia errada, é aquele que vende a palavra pela quantidade, seja valor, ou seja pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pastor Lucas, com essas coisas que brotam no nosso coração. É natural, tá bom? Isso brotar. Cabe a nós repreendê-las.
né? Então, pregar para muitos ou pregar para poucos tem que ter o mesmo, até porque o dono da mensagem não somos nós, né? O dono da mensagem é o Espírito Santo. Perfeito. E a segunda pergunta, que é o contexto. E como faz suas aplicações bíblicas? Vou começar pela forma com que eu estudo. Teológica, A forma com que eu estudo, né? Eu leio. Normalmente eu já leio comparando versões. Depois vou para o original. Comparo os originais. E vou fazendo as anotações. Depois eu volto lendo de novo. E vou aplicando as revelações. Faço o meu esboço. Eu recebo as revelações de Deus. Normalmente, ninguém consegue ser fiel 100% ao esboço. Né? Perfeito. Muita coisa flui na hora. Muita coisa flui na hora. Mas eu tenho eu tenho comigo que o pregador ele precisa ser fiel, pelo menos a 80% do seu esboço. Sim. Porque é a vontade de Deus. Ou então eu não entendi que o Espírito Santo falou comigo naquele momento. Então o pregador ele tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E na hora da aplicação, deixa o Espírito Santo falar. Eu acho que é o fluir, né? Deixa fluir. Deixa o Espírito Santo falar. Porque às vezes até acontece muito do pregador ter uma expectativa na aplicação e na verdade não é aquela. Não é aquela. Aquilo você recebeu pra você, mas na hora que você vai aplicar, acaba que você fala, parece que não foi do jeito que eu queria, na verdade. Até porque eu acho que você prepara uma coisa, principalmente sendo pastor de igreja, você já conhece o seu público. Mas quando você vai para outras igrejas, você não sabe o que você vai encontrar. Verdade. Então você pode encontrar um público que está mais pronto só para ouvir, ou um público que está pronto nem tanto para ouvir, mas mais para reagir. Que qualquer coisa que você fale, ele reage. Dependendo do contexto da mensagem, se é uma mensagem um pouco mais difícil a aplicação, e que vai ser muito forte a revelação, os irmãos se calam. Porque eles estão absorvendo a mensagem. Então, o pregador ele tem que saber se sair, ou saber sair tanto em um público A, quanto ao público B, quanto ao público C, e saber que o importante não é a reação do povo. Sim, o importante é os frutos da aplicação da palavra. Perfeito. A fidelidade dele, né? Seja fiel à palavra. Sim, maravilha. Pastor Michel, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações nesse momento, seus agradecimentos, né? A gente quer agradecer, daí foi um tempo de mesa sensacional. Na verdade, assim, um EP vai ser pouco, né? A gente vai ter que marcar mais um, e de repente pelo menos de umas 2 horas de duração, porque tem muito assunto, muita coisa boa pra gente poder esmiuçar. Mas eu queria que o senhor fizesse seus agradecimentos primeiro, e depois que o senhor fizesse seus agradecimentos, você vai ter aí pelo menos um tempo para liberar uma palavra pro pessoal que vai ver esse podcast. Nós queremos glorificar a Deus aí pelos irmãos que estão assistindo. Não sei que hora você está assistindo, mas que você possa ser edificado por tudo que foi falado aqui. Tudo que foi falado aqui é aquilo que nós temos vivido dia após dia. Apesar da nossa pouca idade, nós temos nos deixado gastar todos os dias pela obra do Senhor, e façamos e fazemos com muito amor e carinho, viu? Quanto mais a gente faz, mais a gente tem vontade de fazer, e não pense ninguém em nos tirar. Verdade. Como disse Paulo, não é? Ninguém me inquiete, porque eu trago sobre mim as marcas, né? As marcas do meu ministério. Eu sei o que vivi, eu sei o que passei, eu sei quem me chamou, e não tenho dificuldades de entender aquilo que Deus requer de mim. Então, eu deixo aos jovens, aos mais velhos, aos que sonham, não procurem dar certo. Procurem fazer a vontade de Deus. Dar certo talvez não seja aquilo que Deus quer para você. Talvez o que Deus quer é que você faça a vontade dele. E a vontade dele nunca é fácil de absorver. Então eu faço as minhas considerações agradecendo. Pastor Lucas, muito obrigado. Gratidão. Ao senhor, à Assembleia de Deus Missionária, ao presbítero Daniel, aos irmãos que estão aqui na nossa retaguarda aqui na produção, né? Estão aí correndo. A minha esposa que está aqui, meu filho. E vamos fazer mais, né? É isso aí. Vamos fazer mais. Manda um abraço pessoal lá da igreja. Um abraço Grama para a De Ipiranga em São Sebastião da Grama, que vai acompanhar isso aqui, viu? Com certeza. Tenho certeza. Eu já compartilhei lá no meu Instagram, eles já mandaram um monte de coraçãozinho lá. Coisa boa. E eu tenho certeza que vão começar a seguir a ADMcast. Isso. ADMcast. E a partir de agora, nós seremos espectadores assíduos desse trabalho aqui, que eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas, viu? Eu tenho muita gente boa lá, que quando você quiser trazer aqui para conversar, com certeza, testemunhos impactantes, e que nós pudermos somar com esse trabalho,
Estaremos sempre aqui, meu irmão. Minha gratidão, pastor Michel, sua esposa, pelo tempo, pela disponibilidade. Agora eu quero a última palavra, olhando para aquela câmera. Libera a mensagem de Deus para esse pessoal. O microfone é seu. Independente de qualquer coisa, independente do que falarem, independente do que pensarem, independente de quem vai torcer, independente de quem vai estar contigo no começo, no meio, no final, avancem e continuem fazendo aquilo que Deus pediu para vocês fazerem. Não espere que ninguém vos apoie, não espere que ninguém vos estenda a mão. Coloque toda a vossa expectativa em Cristo Jesus e no final você estará glorificando ao Senhor. Maravilha, é isso. É isso aí, gratidão. Gente, é isso. Eu quero aproveitar para agradecer também o presbítero Daniel, meu parceiro de bancada. Pessoal, que Deus possa abençoar vocês, a vida de vocês, que todo esse conteúdo, né, possa edificar vocês, possa direcionar o caminho de vocês. Então, até breve, até o próximo episódio. Fique acompanhando a nossa página, que vai ter muito mais aí. Deus abençoe. Gratidão também pelo Felipe, Gabriel, sua esposa, sua noiva, por todo mundo que está envolvido. Minha esposa maravilhosa, Caroline Rabelo, minha filha Rebeca está aqui do meu lado, né? Tudo isso acontecendo nos alegra muito e eu agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido para mim um apoio em tudo, todos esses projetos, ela está junto comigo. Quero agradecer a todos vocês que vão curtir, compartilhar. Vou pedir já, aproveitando, segue o perfil no Instagram, se inscreva no canal, deixa o seu like. E se você assistiu até o final, eu quero que você deixe aí uma frase do pastor Michel que marcou você, ou um assunto. Deixe seu comentário livremente aí no YouTube. Comente sobre o assunto, porque com certeza a gente vai gravar mais um EP, pastor, com mais tempo. E com certeza a gente vai poder ter a alegria de compartilhar com todos vocês tudo. Gente, minha gratidão. Agradecer em especial hoje ao Gordinhos Lanche, ao Eduardo. Alô, Du, obrigado. Tava bom o lanche, pastor? Perfeito. Pequenininho? Maravilhoso. Ou grande? Gigante. Glória a Deus. Quero mandar uma Coisa de gratidão. crente. Coisa de ser, meu Deus, Coisa de crente céu. assembleiano. Du, obrigado, nosso parceiro aí do ADMcast. Hoje ele que foi o nosso, né? Nós, antes de gravar, já nos alimentamos, comemos bem. Quero mandar minha palavra de gratidão aos nossos parceiros, aos patrocinadores que estão participando, nos ajudando, ao El, ao Matheus lá do Pontes, todo mundo que está entrando. A gente vai ter depois os agradecimentos mais ajustados. Que Deus abençoe vocês. A minha palavra é de gratidão e é isso. É um tempo de mesa, é a ADMcast e a frase é: só Jesus pode fazer pessoas comuns viverem histórias extraordinárias. E a gente está tendo o privilégio de compartilhar aqui mais uma história, que é com o pastor, gravando esse EP exclusivo sobre os desafios do jovem pastor. É isso, gente. Minha gratidão. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Que Deus abençoe.